Irmãos, nós estamos, como foi dito, nós estamos também celebrando os 10 anos do Coral Adorai. Quando nós pensamos sobre os quase 68 anos como igreja organizada, é claro que nós tivemos trabalho com coral há muito mais tempo, né? Nossa irmã Miriam escreveu um texto que está aí no boletim, mencionando também, né, aqueles que foram regentes, e um dos regentes que nós tivemos foi o reverendo Wilson do Amaral, que recebeu o convite por parte do coral, da nossa parte, para ser o pregador desta noite. Nós convidamos, então, o reverendo Wilson, que é um dos grandes incentivadores também, né, da música, do coral. Convidamos a ele e agradecemos desde já por ter aceito esse convite para nos trazer a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos e nos anime em Cristo Jesus. Eu quero dizer que eu estou muito honrado pelo convite que recebi do Coral Adorai. Vocês viram que eu estou afônico, não é? É uma série de eventos, mas quero agradecer de coração ao coral pelo alto privilégio que me dá de pregar justamente nesta comemoração do 10º aniversário desse período do coral. Na verdade, como o reverendo Luiz Roberto disse, o coral morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou. Não é? Vocês aprenderam a melodia? Morreu, ressuscitou. Não é? Muitas vezes aconteceu, e eu tenho aqui a pastoral do boletim, e eu gostaria de acrescentar um nome para dentro dessa história, que foi a pessoa do reverendo Eliseu Narciso, na década de 50, não é? A Miriam não era nascida, ela só nasceu na década de 80, de maneira que ela deve ter esquecido disso, né? Não esqueceu, não. Na verdade, o reverendo Eliseu Narciso foi um pastor auxiliar na década de 50 e ele era responsável pelo Orfeão do Seminário de Campinas. Ele ensaiava os seminaristas, é um compositor, foi um compositor, e ele, então, criou aqui um grupo coral. Eu creio que os pais de alguns irmãos nossos aqui participaram até daquele grupo coral. Mas, com destaque aqui para o nosso irmão diácono Pedro Soares de Campos, que efetivamente tinha um amor muito grande pelo coral. Quando eu cheguei aqui na igreja, ele foi um dos primeiros a me procurar para a gente retrabalhar o coral. Por algum tempinho, se eu posso me lembrar direito, ele conduziu o coral, depois ele passou para mim, não é? Eu fiquei boa parte do tempo vindo aqui, todo domingo, às 5 horas da tarde, para ensaiar o coral, e depois, às 7 horas, nós cantávamos, e nós procurávamos cantar quase todo domingo. Viu, gente? Viu, gente? Amém? Amém. Isso. Não é? Tem que desafiar assim, não é, reverendo? E também nós queremos citar aqui a pessoa da dona Marta Marinho, esposa do reverendo João Marinho Filho, que foi pastor da igreja, a Vasti, que continua regendo, não nesta igreja, mas continua regendo um coral que ela criou na cidade, a Márcia Lanaro, que teve uma passagem aqui, a Elisa, que também conduziu o coro, e a Miriam Soares de Campos Visnardi, que é uma mulher inteiramente consagrada a esse ministério. Deus a abençoe. Coral Adorai, parabéns pelo aniversário, que Deus sustente os irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Efésios, no capítulo 5, Efésios, o capítulo 5, Efésios capítulo 5,
a partir do verso 15 até o 21. Diz o apóstolo Paulo, já acharam? Diz o apóstolo Paulo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo ou aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus abençoe sua santa palavra. Meus irmãos, esta igreja é uma igreja a qual o apóstolo Paulo escreveu com muito amor, com muito afeto, com muito carinho. É uma igreja que está plantada num lugar de muitos cultos, muitas fórmulas culticas são aplicadas em Éfeso e na redondeza de Éfeso. Se vocês se lembrarem, há um relato de um momento de aflição com relação à deusa Diana dos Efésios. Havia naquela localidade, naquela região, um misticismo muito grande. As pessoas acreditavam em ocultismo, as pessoas acreditavam no próprio imperador romano, mas sobremaneira eram extremamente místicas, eram pessoas a quem o Evangelho alcançou. E então o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, nós podemos entendê-la em dois blocos diferentes. O primeiro bloco é o da doutrina, quando ele apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração das pessoas que hão de se salvar. Depois ele demonstra com toda clareza que todos nós, assim como confessamos pecados hoje, assim como dissemos a Deus quão lamentável pode ser o estado de uma pessoa, o apóstolo fez o resgate dessas verdades e nos lembrou que em Cristo Jesus há duas coisas que acontecem com os cristãos. A primeira delas é que eles foram constituídos igreja, corpo de Cristo, está no fim do capítulo 1. E depois nos diz que no processo de salvação das pessoas, o Senhor as ressuscitou juntamente com Cristo e as fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa, logo de cara, significa que quando nós nos reunimos, o que a gente faz aqui é endereçado ao Senhor da glória, é endereçado ao coração de Deus, é endereçado e somado à glória que ele recebe dos santos anjos que estão na sua presença. Quando a igreja louva o Senhor, quando a igreja engrandece o Senhor, quando a igreja se santifica diante do Senhor na terra, na verdade, ela está exercendo um ato que é fruto da graça bendita de Deus, que é resultado do processo de redenção, que é a concepção de como Deus quer ser engrandecido. Eu quero lembrar vocês daquele diálogo que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana, e naquele diálogo ela perguntou para ele qual era o lugar certo para adorar, se no monte da Samaria ou se em Jerusalém. E Jesus disse que Deus procura
adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Imaginem vocês entrando por aquela porta e Deus sondando o seu coração e o meu. Deus querendo ver se no meu coração e no teu existe ambiente propício para Ele ser adorado. Essa investigação o Espírito Santo fez em cada coração que entrou aqui. E se nós ficamos distraídos, se as coisas foram acontecendo, se as orações foram sendo feitas, se os louvores foram sendo efetuados, se porventura nós tivemos momentos de leitura da Escritura e nós estávamos longe, pensando em amanhã, pensando na nossa agenda de trabalho ou qualquer outra coisa, até aí o culto foi infrutífero para nós pessoalmente. Pode ser que para a pessoa que está do nosso lado, ele tenha sido absolutamente edificante e construtivo. Mas Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade aqui, agora. Ele está olhando para nós agora, e Ele está vendo agora como é que está a situação do nosso coração, se ele é soberbo ou não, porque Deus resiste aos soberbos. Mas aos humildes Deus dá graças. Então, quando começa a segunda parte da carta, o apóstolo Paulo se dirige, a partir do capítulo 4, à vida cristã cotidiana. O que a gente deve fazer para nos mantermos crentes? O que nós devemos fazer para nos mantermos crentes? O que nós devemos fazer para construir uma igreja forte? Você sabe que é da sua responsabilidade construir uma igreja forte, não é a dele, do pastor sozinho. É a sua também, porque o culto não é do pastor, o culto é seu, o culto é nosso, o culto é o conjunto dos adoradores reunidos nesse mesmo espaço, amando-se e amando o Senhor em primeiro lugar. Olhe para o lado, por favor, faça uma investigação aí com o seu pescoço, olhe quem está do lado, e isso, reconheça os seus irmãos de fé como família do Senhor ressuscitada em Cristo Jesus e assentada nos lugares celestiais. Se lembre que todos nós passamos pela experiência, se cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos pela experiência de arrependimento dos nossos pecados e fé em Jesus Cristo. Se você não teve essa experiência, nem sabe o que é, você ainda não é salvo, não. Tá? Você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você precisa se arrepender. Pois é, o apóstolo Paulo, então, continua falando e diz que a vida cristã, no capítulo 4, a vida cristã é construída em cima da unidade do Espírito. E ele diz ainda que Deus colocou pessoas para nos liderar dentro desse corpo, e ele funciona com essa liderança. Mas ele também diz que o nosso caminho na terra deve ser o caminho de nós, a cada dia, lutarmos contra o pecado que nos assedia, o pecado que nos tenta, o pecado que nos aborrece, o vício que não quer sair de nós. E ele insiste no fato de que nós devemos ir a cada dia matando esta velha natureza, literalmente matando esta velha natureza, na medida em que nós vamos caminhando na vida. A Tito, Paulo vai dizer que os velhos, os experientes da igreja não devem errar mais. Já cansaram de errar, agora não podem errar mais. Agora são padrões de santidade para o resto da igreja. O fato, meus irmãos, é que quando nós chegamos no capítulo 5, Paulo começa esse capítulo dizendo que a gente deve imitar, afinal de contas, a gente deve imitar a Deus. A gente deve imitar a Deus, porque Deus é nosso Pai. E ele diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados.
imitar a Deus. E em segundo lugar ele diz, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Há um dever nosso de gostar do outro, quer a gente goste, quer não. Porque o amor que a gente usa é o amor emprestado de Deus. Não é o nosso próprio. O nosso próprio é egoísta. Mas o de Cristo é liberal. O de Cristo é o amor que efetivamente faz com que as pessoas se entreguem aos outros em serviço santo. Quando a gente pensa nas pessoas que dedicam tempo, se preparam, ensaiam, gastam tempo da sua semana vindo aqui, aprendendo músicas, aprendendo outras coisas que são efetivamente realizáveis no culto, nós devemos nos lembrar que isso precisa ser feito com paixão, com amor ao Senhor. É por causa do Senhor que a gente faz isso. É por causa do quanto Ele nos amou que a gente faz isso. Então, o apóstolo chega neste conselho que eu gostaria de registrar com os irmãos. A partir do verso 15, o apóstolo diz assim, então vejam prudentemente como vocês andam. Vejam prudentemente como andais. Para ser um crente não é no oba-oba, uma coisa pensada. O Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, um homem antes de construir uma torre se assenta e verifica o custo da obra. Ele não sai fazendo a torre antes de calcular o preço, porque ele pode conseguir não terminar a torre. Quando quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. Não é? Foi pago por parte dele. Sabe qual é o nosso retorno? Eu sei que foi pago o mesmo preço. Ou seja, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós não nos pertencemos mais. Então, quando o apóstolo diz assim, vejam como vocês andam na terra, ele está dizendo, o modo de um crente andar na terra é de modo prudente, e ele faz uma distinção então. Qual é a distinção? O jeito imprudente da gente andar na terra é ser nécio. E nécio não é necessariamente uma pessoa maluca, ímpia, carregada de pecados. Nécio é uma pessoa que não leva a sério os seus compromissos. Nécio é uma pessoa que não vê valor nas coisas espirituais. Nécio é uma pessoa inconsequente, uma pessoa que não trabalha de acordo com a responsabilidade que tem. Então é possível a gente encontrar aqui um crente entre nós que não vai bem no emprego exatamente porque não sabe ser responsável. Começa uma atividade, não termina, faz um relatório mal feito, ou então, numa linha de produção, não aperta direito o parafuso, ou então, não encapa, né, reverendo, os fios de maneira correta nas ligações elétricas que faz. É uma pessoa nécia, é uma pessoa irresponsável. Você conhece alguém assim? Talvez seja você mesmo, talvez seja eu, não sei. Nécios. Vede prudentemente como andais, não como nécios. E ele está falando para a igreja toda, ele não está falando para indivíduos, ele não está falando para Timóteo, nem Tito, nem para Filemão, ele está falando para a igreja como um todo. Não seja nécios, haja prudentemente. Qual é o contraste disso? Ele diz assim, como sábios. A sabedoria não está no conhecimento que a gente adquire na educação superior. A sabedoria está em nós sermos competentes para usar aquilo que nós sabemos e temos para construir uma coisa
sabiamente. Então, se nós temos habilidades, a habilidade que Deus nos deu não é para nossa exibição, mas é para usar essas habilidades nas oportunidades que nos apresentam, que se nos apresentam. Então, o apóstolo diz assim: olha, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou então aproveitando cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Alguém tem dúvida de que os dias são maus? Tanto no tempo de Paulo em Éfeso, quanto no tempo de Jundiaí no século 21, os dias são maus. Nós vivemos no meio de uma geração que não conhece a Deus. Ela precisa saber de Deus e a gente não pode perder as oportunidades que nos aparecem. Quando alguém diz assim: estou triste, você imediatamente entra e diz assim: eu estou alegre, porque Jesus Cristo me salvou. Não perder as oportunidades. Isso é sabedoria. O apóstolo está enfatizando que a igreja deve ser testemunha. Uma coisa interessante que acontece com o coral Adorai é que ele, diz aqui, se apresenta em shopping. Mas com as pessoas passando, algumas pessoas param, outras pessoas olham esquisito e continuam o seu caminho. Só que o coral está aproveitando a oportunidade. E isto é sinal de sabedoria. Quando a gente enxerga oportunidades, até nos desastres, nós estamos agindo segundo a palavra de Deus de maneira sábia, de maneira eficaz. Nós estamos aproveitando o tempo. Eu não sei vocês, mas depois que eu passei dos 40, eu não sei vocês, mas a vida tornou-se assim um rolar abaixo. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é 13 de abril. Hoje é 14. Quem é que está querendo viver aqui no passado? Eu? Hoje é dia 14 de abril. Já foram 4 meses, 3 meses e meio do ano de 2019. Para quem que não passou rápido? Eu quero ver alguém levantar a mão. Para quem que o tempo não passou rápido aqui? Só para a criança que eventualmente não pensa muito na questão de tempo. Mas agora eu quero fazer uma pergunta honesta. Para quem o tempo passou rápido demais aqui? Então, durante esse tempo, quantas vezes Deus nos deu chances de ser sábios? E a sabedoria está exatamente em aproveitar as oportunidades do quê? De glorificar o nome do Senhor que nos salvou, de contar a história de Jesus Cristo, de falar isto. Agora, o apóstolo vai para um segundo conselho imperativo, e ele explica: por esta razão, quer dizer, você deve ver prudentemente como andar, não como nécio, e sim como sábio, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, e por essa razão, você não deve tornar-se insensato, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor. Procurar compreender qual a vontade do Senhor. Um crente em Jesus Cristo, honesto, sabe que todos os dias precisa orar mais ou menos assim: Senhor, eu sei que sou imperfeito, mas eu fui remido pela tua excelsa graça. Agenda o meu dia, agenda a minha vida, que em cada momento que eu passar neste dia,
eu glorifique o teu nome com o que eu vou dizer, com o que eu vou fazer, com o que eu vou pensar. Ajuda-me a servir-te no lugar onde eu estou posto. Se você não gosta do seu emprego, está se sentindo mal lá, ore 2 vezes a respeito disso e diga: Senhor, eu quero ser luz, eu quero ser sal onde o Senhor me pôs. Acontece que o apóstolo Paulo, quando fala disso, ele começa a explicar o que ele tem na mente quando diz assim: procure compreender a vontade do Senhor. Primeira coisa, o Senhor não age como as religiões que agiam lá. As pessoas se embebedavam ao ponto de ficarem absolutamente nécias, fora de si, para poder cultuar Dionísio, para poder cultuar Diana dos Efésios. E o apóstolo Paulo é muito claro em dizer: não deixe que o vinho te suba a cabeça e você não fique sóbrio, e você não tenha mais equilíbrio, e você haja como uma pessoa nécia. Ora, ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como é que é? A pessoa que está do meu lado pode me ajudar a ser cheio do Espírito Santo? Pode? E a resposta é: deve. Porque aqui está dizendo como é que uma pessoa não entregue ao vinho, mas entregue ao Espírito Santo de Deus, é enchida pelo Espírito Santo de Deus. Está dito aqui que essa pessoa que abençoa outra pessoa, os crentes em Cristo juntos, falam entre eles salmos. Eu fico imaginando uma conversa mais ou menos assim: meu irmão, que Deus te console o coração, você que está enlutado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Onde é que você copiou isso? Você copiou do Salmo 23. Você vê um crente assim meio perturbado e diz assim: olhe, se lembre daquela passagem, meu irmão, que o justo não anda no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isso seria falar em salmos. Igreja, cantai ao Senhor um cântico novo. Como é que foi a citação do verso 4? Porque o Senhor, como é que é o Salmo 4, o Salmo 96, verso 4, que o irmão fez a referência? Eu já esqueci. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quando o pastor está falando com vocês em salmos, quando ele está usando a nomenclatura dos salmos, ele está buscando o quê? Ele está buscando que o Espírito Santo encha você. Como eu gostaria que quando a igreja saísse daqui, ela saísse cheia do Espírito Santo. Os crentes cheios de amor pelo Senhor, cheios de amor fraternal, cheios de energia, de vigor, de ousadia, para pregar o Evangelho em cada oportunidade que aparecesse. Mas às vezes a gente entra aqui e o nosso time está jogando na mesma hora. A gente lutou e ganhou,
pelo menos em parte, do nosso desejo de ficar em casa na frente da televisão. Ganhou e veio para cá, mas o coração diz assim: não estou ouvindo rojão, gente. O culto acontecendo, ele diz: não estou ouvindo rojão, o meu time não está ganhando, que desespero. Será que o pastor não pode parar de falar para eu ir logo para casa para saber o resultado? Aí, com o advento da internet, com o advento disso no celular, não é? O crente nem vai lá para baixo, já liga a internet aqui no saguão mesmo, para saber quanto. É um desespero. Onde foi o culto? Como é que esse crente se encheu do Espírito Santo? Como é que a igreja encheu esse crente do Espírito Santo? Não encheu, a gente saiu daqui vazio. Talvez pior do que quando a gente entrou. E o objetivo não é esse. Paulo diz que nós devemos falar entre nós com salmos, entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Paulo fala do saltério, que nós devemos usar os salmos para nos edificar. Paulo diz que nós devemos cantar hinos ao Senhor, e há vários hinos no Novo Testamento, vários trechos de hinos no Novo Testamento, que nós podemos nos apropriar e fazer uma melodia de acordo com o nosso tempo, porque a gente nem imagina como é que foi a melodia no tempo de Paulo. E cânticos espirituais, que eventualmente é uma forma litúrgica da igreja se ser abençoada com as palavras. Onde é que entra o coral nisso? Eu respondo. Eu creio, meus irmãos, é uma convicção pessoal, o texto não me dá esse direito, mas é uma convicção pessoal de que o apóstolo Paulo não abandonou várias coisas boas que ele viu no Antigo Testamento. Quando ele faz a sua teologia, quando ele desenvolve a sua teologia, ele lembra do Deus do Antigo Testamento com muita frequência. E ele procura anular a confiança errada na lei que os judeus têm. Mas ele não discute outras coisas. Então eu presumo que, como um bom ex-fariseu, o apóstolo conhecia profundamente o Antigo Testamento, e possivelmente ele se lembrava como é que Davi fez quando queria construir o templo e Deus não permitiu, porque ele era um homem sanguinário. O que é que Davi fez então? Instalou a Arca do Concerto num tabernáculo provisório em Jerusalém, até que o seu filho Salomão construísse o templo. Mas ele pegou toda a tribo de Levi e dividiu em guardas do templo, como os nossos irmãos estão ali, diáconos, guardas do templo, responsáveis pela ordem do templo, mas também músicos e cantores, para conduzir o povo no canto ao Senhor. E quando a gente olha para o texto de 1 Crônicas 25, claro que existe uma crônica lá mostrando quem eram as famílias, o que o texto bíblico mostra é que todos os cantores tinham curso de canto, que nem o Adorai. Vocês precisam aprender a cantar todo dia. E eu não estou falando como quem sabe cantar. Eu estou falando que como coristas, vocês podem crescer como cantores. Então eu acredito que Paulo tinha isso na mente. Em algum lugar da mente, Paulo mantinha a ideia de que é possível a igreja cantar cânticos
da igreja cantar hinos, mas da igreja ter grupos específicos que conduzem o povo na adoração. E esse é um ministério que a igreja não pode perder. De modo nenhum. Sabe por quê? Porque a música, meus irmãos, grava mais do que qualquer esforço mnemônico que a gente faça. Fique pensando, reverendo, o senhor prega 30 minutos, não é? Aí o crente compra um CD de um cantor, de uma cantora qualquer e põe no carro. E aquela música roda, roda de novo, a pessoa aprende a cantar de novo. Ela vai cantando. O seu sermão ela esquece na segunda-feira. A música ela não esquece mais. Sabe por quê? Porque a música invade os dois lados do cérebro. E é palatável, é agradável. Quando a gente gosta da música, a gente ouve uma vez, duas vezes, a gente já sai cantarolando e fixa a teologia da música. Então é possível que a gente tenha crentes presbiterianos aqui, que efetivamente não são presbiterianos na sua forma doutrinária, porque ouvem música de uma outra procedência. Veja, não estou criticando quem gosta de música popular, não estou criticando quem gosta de qualquer gênero musical. Mas se você é crente, você tem um papel na igreja que é falar em salmos, louvar a Deus e cantar hinos e cânticos espirituais. O seu coração deve estar encharcado das canções para o Senhor. E a gente tem duplo uso, porque a gente canta a Deus e canta ao próximo. Vou dar um exemplo de hinos. Não é? Vou dar um exemplo de hinos. Vamos lá, 1, 2, 3. Santo, 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 Deus onipotente. Para quem nós estamos cantando? Para Ele. Nós estamos falando da santidade dEle. Mas quando eu começo a cantar este: quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Está falando a quem? Ao meu irmão. Então eu vou cantar para quem está de luto. Eu vou cantar para quem está triste, para quem está passando agonia na sua vida. Então, este processo de nós utilizarmos o canto para a glória de Deus e para abençoar os irmãos, é uma coisa que deve estar presente na mente de um coro que pretende ser um coro relevante. Quando tem 30 pessoas aqui na frente, elas não estão meramente esgoelando, e isso aqui não é um show. É muito mais importante que você preste atenção no que eles estão cantando, e por isso colocam a letra lá, do que propriamente se alguém afinou, desafinou, desencontrou isso ou aquilo. Você não está aqui para um show, e a música que se canta aqui não é para a demonstração dos nossos talentos, é para adoração. Por isso que não pode faltar coro na igreja. O grupo de música que conduz as pessoas à adoração precisa pensar da mesma maneira. Nós não estamos aqui para nenhuma exibição, nós estamos aqui para encher a igreja do Espírito Santo do Senhor. Nós não queremos que a nossa igreja esteja distraída, embriagada com vinho.
Mas nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo e por isso a nossa vida tem que estar limpa. E a nossa conversa tem que ser uma conversa saudável, abençoadora, fortalecedora. E nós precisamos estimular os irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você já cantou no coral e hoje alega que não tem tempo, pelo amor de Deus, volte. Porque se Deus te deu competência para cantar no coral, você consegue distinguir bem a sua voz, você consegue cantar sozinho em relação a outras vozes diferentes. Volte. Volte para o coro. E ministre aos irmãos de fé, para que todos nós estejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Concluindo, o apóstolo Paulo diz, então, que além da linguagem, para nos enchermos do Espírito Santo, nós estamos andando prudentemente, não como nécios, e sim como sábios, nós estamos aproveitando as oportunidades, e nós não estamos nos entupindo de vinho, mas nós estamos nos enchendo do Espírito, e nós estamos usando a palavra de Deus, e nós estamos cantando ao Senhor, e nós estamos comunicando uns aos outros com estas músicas que são abençoadoras. E no conjunto destas coisas, diz o Senhor, diz pelo apóstolo Paulo, que a gente deve ter gratidão no nosso coração e sujeição uns aos outros. Gratidão no nosso coração e sujeição uns aos outros. Uma igreja é diferente, né? O apóstolo desenha uma igreja que é uma comunidade coesa, que é uma comunidade que se abençoa. Então, o coral tem participação nisso, no processo de educar-nos nas músicas que devem ser cantadas e no processo de nos levar a ser gratos ao Senhor e de ser submissos uns aos outros. É este o desenho pálido que eu estou tentando construir com o pensamento do apóstolo Paulo. Irmãos, Igreja do Senhor é diferente. Igreja do Senhor se alegra em Deus. Igreja do Senhor se abençoa mutuamente. Igreja do Senhor se fortalece com a palavra que sai dos nossos lábios. Igreja do Senhor canta. Não importa se você é afinado ou desafinado. Eu já tive oportunidade de ver um santo milagre acontecendo. Pessoas que antes da conversão não tinham o processo de cantar. Eram desafinados feito uma porta que range. Vieram para a casa do Senhor e começaram totalmente fora. Iam visitar a China, o Japão, voltavam, não tinha nada a ver com a melodia. Pouco a pouco, eu assisti essas pessoas irem para a afinação, o ouvido ser educado, e as pessoas começaram a cantar lindamente para o Senhor. Eu já vi gente que se empolgou tanto com o fato de cantar bem, que foi para o mundo e se perdeu. E vocês sabem uma série de artistas que estão por aí, que saíram da igreja. Eles aprenderam a cantar na igreja e foram embora. Eles perderam o foco de que o nosso compromisso é usar a música para nos encher do Espírito Santo de Deus. Então aproveite a oportunidade. O coral está fazendo 10 anos. Você que está pensando em sair, não saia. Você que está fora, volte.
e vamos cantar louvores para o Senhor, abençoando os demais irmãos que não estão prontos aqui. Que Deus abençoe vocês. Que Deus sustente a vida da igreja toda. Que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo a partir do irmão, da irmã que está do seu lado aí. Quem sabe da sua esposa. Que Deus te encha do Espírito Santo do Senhor. Amém.